Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Temos mais uma semana movimentada no mundo do RAF, com eventos consecutivos a manterem os fãs atentos a tudo o que acontece dentro e fora do tapete. Desta vez, todas as atenções estão voltadas para o grande evento principal do RAF 11, onde Arman vai enfrentar Colby Covington num confronto que já vinha a gerar enorme expectativa entre os seguidores da modalidade. No entanto, durante a última noite, surgiu uma revelação que elevou ainda mais a importância deste combate. O RAF anunciou oficialmente que a luta principal agora terá um novo cinturão em jogo. E não se trata de qualquer título comum. Estamos a falar do inaugural RAF Crossover Championship, uma criação especial destinada exclusivamente a atletas oriundos de diferentes modalidades dos desportos de combate. A organização fez o anúncio através das redes sociais, afirmando que uma nova era está a começar no RAF. O objetivo deste cinturão é reunir competidores com diferentes experiências competitivas, criando confrontos únicos e estilos completamente distintos dentro da mesma competição. Segundo o comunicado oficial, o primeiro capítulo desta nova divisão será escrito em Milwaukee, onde Arman e Colby Covington disputarão o primeiro Cruiserweight Crossover Championship da história da organização. A notícia rapidamente gerou reações entre os fãs, que passaram a encarar este combate com uma importância ainda maior. Para Arman, esta representa finalmente a oportunidade de lutar por um título dentro do RAF. Depois de uma sequência impressionante de vitórias, o momento parecia inevitável. O seu desempenho recente tem sido simplesmente dominante, acumulando um registro perfeito de 7 vitórias e nenhuma derrota dentro da promoção. Do outro lado estará Colby Covington, que também chega invicto ao confronto, apresentando um registro de 3 vitórias consecutivas no RAF. Embora tenha menos combates na organização, Colby demonstrou experiência, inteligência tática e capacidade para controlar o ritmo das lutas mais importantes. Com 2 atletas invictos, um cinturão totalmente novo e o peso da história sobre os seus ombros, este combate promete tornar-se um dos momentos mais memoráveis do RAF em 2026. A expectativa continua a crescer e tudo aponta para um confronto intenso, imprevisível e absolutamente especial para os fãs dos esportes de combate. Vamos passar para outras notícias. Israel Adesanya revelou recentemente detalhes surpreendentes sobre um dos momentos mais importantes da sua carreira. Durante uma participação num canal do YouTube, o ex-campeão falou abertamente sobre as dificuldades que enfrentou antes da sua revanche contra Alex Pereira no UFC 287, realizado em Miami. Segundo Israel Adesanya, a preparação para esse combate ficou seriamente comprometida quando sofreu uma lesão significativa apenas 10 dias antes da luta acontecer. O problema afetou o seu joelho direito e colocou em risco a sua participação num dos confrontos mais aguardados daquele ano. Ao recordar esse momento, Israel explicou que não era apenas mais uma luta no calendário ou mais uma defesa da sua carreira profissional. Para ele, aquele combate tinha um significado muito mais profundo e pessoal. A rivalidade entre os dois já se arrastava há vários anos, tornando aquele reencontro algo praticamente imperdível para a sua trajetória. Israel afirmou que havia demasiadas pessoas envolvidas e demasiado em jogo para simplesmente desistir. O evento já estava montado, os fãs aguardavam ansiosamente pelo combate, e existia a sensação de que aquela oportunidade poderia nunca mais surgir novamente. Foi precisamente esse pensamento que o levou a continuar em frente, apesar das limitações físicas e dos riscos envolvidos. O lutador admitiu que sabia perfeitamente das consequências que poderiam surgir ao competir lesionado, mas sentia que precisava de aceitar esse desafio independentemente do que pudesse acontecer dentro do octógono. Para Israel, algumas oportunidades aparecem apenas uma vez na carreira, e quando isso acontece, é necessário estar disposto a correr riscos para alcançar aquilo que realmente importa. Mesmo com dores e dificuldades durante o camp, a decisão de competir já estava tomada. A história acabou por ganhar ainda mais significado depois do resultado daquela noite, transformando-se num dos momentos mais marcantes e emocionantes da carreira de Israel Adesanya, reforçando a ideia de que, por vezes, os maiores triunfos exigem também os maiores sacrifícios. Agora é a altura de avançarmos para os próximos anúncios de combates e outras novidades do mundo das artes marciais mistas. Vamos passar para outras notícias.
Du Plessis deixou bem clara a sua posição relativamente à possibilidade de uma revanche pelo título entre Sean Strickland e Khamzat. Para o atual campeão, essa luta simplesmente não faz sentido neste momento e seria uma decisão completamente desprovida de lógica competitiva. Durante uma entrevista recente ao Submission Radio, Du Plessis explicou que olha para os factos e para aquilo que foi conquistado dentro do octógono. Na sua opinião, tanto Sean Strickland como Khamzat ainda não possuem defesas de título que justifiquem uma nova oportunidade imediata pelo cinturão. O campeão relembrou que durante o seu reinado, colocou o título em jogo por 2 ocasiões e conseguiu defendê-lo com sucesso. Uma dessas vitórias aconteceu precisamente contra Sean Strickland, enquanto a outra foi conquistada diante de Israel Adesanya, reforçando ainda mais a legitimidade do seu percurso no topo da divisão. Por esse motivo, Du Plessis acredita que uma possível revanche entre Sean e Khamzat seria algo completamente ridículo e sem qualquer fundamento desportivo. Segundo o campeão, existem outros caminhos e outros desafios que devem ser considerados antes de se pensar novamente nesse confronto. Apesar das críticas, Du Plessis afirmou que cada organização é livre para tomar as decisões que considerar mais adequadas para o futuro da categoria. A sua prioridade continua a ser apenas uma: continuar a vencer e deixar que as suas atuações falem por si dentro da jaula. O lutador reconheceu ainda que, depois da sua derrota mais recente, não sente necessidade de fazer grandes declarações ou alimentar polêmicas desnecessárias. Para ele, a melhor resposta será sempre dada através do desempenho no momento da verdade. Du Plessis destacou que o combate está muito próximo e garantiu que pretende provar novamente porque continua a considerar-se o melhor lutador do mundo na sua categoria. Além disso, o campeão também comentou toda a situação recente envolvendo Conor. Demonstrando apoio ao antigo campeão irlandês, Du Plessis afirmou que sente pena pela situação e acredita que algo semelhante poderia ter acontecido com qualquer pessoa, independentemente da fama, experiência ou estatuto dentro do desporto. Vamos passar para outras notícias. Depois de várias semanas a demonstrar publicamente a sua insatisfação com a falta de oportunidades oferecidas pela organização, Paulo Costa finalmente revelou novos detalhes sobre a situação que tem gerado bastante discussão entre os fãs das artes marciais mistas. Durante uma participação recente no programa de Ariel Helwani, o brasileiro confirmou que recebeu uma proposta para regressar ao octógono em cima da hora, entrando numa luta contra Magomed com menos de 2 semanas de preparação até ao evento em Abu Dhabi. Apesar da oportunidade, Paulo decidiu recusar imediatamente a oferta. Segundo o próprio lutador, o curto espaço de tempo tornava praticamente impossível realizar uma preparação adequada para uma luta de 5 assaltos, especialmente considerando a longa viagem até os Emirados Árabes Unidos e todas as exigências físicas envolvidas num combate deste nível. Paulo explicou ainda que neste momento pesa cerca de 234 libras e que necessitaria de aproximadamente 7 a 8 semanas para realizar um corte de peso seguro e eficiente. Embora admita que atualmente consegue aceitar combates mais rapidamente do que no passado, o prazo apresentado pela organização simplesmente não fazia sentido para ele. Outro fator decisivo para a recusa foi a ausência de um cinturão em disputa. Na visão do brasileiro, aceitar um combate desta dimensão, com tão pouco tempo de preparação e sem qualquer recompensa adicional, não representava uma decisão inteligente para a sua carreira. No entanto, Paulo deixou claro que poderia ter analisado a situação de forma diferente, caso tivesse recebido melhores condições contratuais ou uma compensação financeira superior pela luta. Sem incentivos adicionais, a proposta acabou por ser considerada pouco atrativa. O brasileiro também sugeriu que a oferta pode ter surgido como resposta às críticas públicas que vinha fazendo a organização nos últimos meses. Segundo Paulo, existe a sensação de que alguns grandes talentos não estão a receber o tratamento que merecem. A frustração foi tão grande que o lutador utilizou as redes sociais para ironizar a proposta recebida, descrevendo-a como um acordo praticamente sem benefícios e sem qualquer motivo real para ser aceite. Entretanto, Magomed respondeu publicamente, mostrando confiança e garantindo que vencerá o seu próximo combate antes de voltar a discutir futuros adversários. Vamos passar para outras notícias.
À medida que nos aproximamos do UFC Abu Dhabi da próxima semana, já começaram a surgir algumas alterações importantes no card. E, infelizmente, a principal delas envolve precisamente o combate que iria liderar o evento. Segundo vários relatos, a luta entre Magomed e Khalil Rountree Jr. foi oficialmente cancelada e já não fará parte do evento principal da noite. A informação indica que Khalil sofreu uma lesão durante a preparação e acabou por ser obrigado a abandonar o combate, numa notícia que apanhou muitos fãs de surpresa. A saída de Khalil representa um enorme golpe para o evento, especialmente porque muitos viam este confronto como uma das lutas mais interessantes da divisão dos meio-pesados nos últimos meses. O estilo agressivo de Khalil e a consistência apresentada por Magomed criavam ingredientes perfeitos para um grande espetáculo em Abu Dhabi. Felizmente para a organização, a UFC conseguiu agir rapidamente e encontrou um substituto para evitar o cancelamento do combate principal. Assim, o novo evento principal do UFC Abu Dhabi será agora entre Magomed e Bogdan Guskov. Embora muitos reconheçam que esta nova luta não possui exatamente o mesmo impacto mediático da versão original, continua a ser um confronto bastante competitivo e com consequências importantes para o futuro da categoria. A última vez que vimos Bogdan Guskov dentro do octógono foi no seu confronto diante de Jan Blachowicz, num combate muito equilibrado que terminou empatado após uma batalha extremamente disputada entre os dois atletas. Antes desse resultado, Guskov atravessava uma fase bastante positiva da carreira, acumulando 4 vitórias consecutivas e consolidando a sua posição como um dos nomes mais interessantes da divisão. Atualmente, o seu registro dentro da organização é de 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate, números que demonstram a sua evolução constante ao mais alto nível. Curiosamente, Guskov já tinha outro compromisso marcado para breve, uma vez que estava escalado para enfrentar novamente Jan Blachowicz no UFC Sérvia, agendado para o dia 1 de agosto. Com esta mudança de última hora, parece agora inevitável que Jan tenha de procurar um novo adversário, enquanto Guskov recebe a maior oportunidade da sua carreira dentro da UFC. Vamos passar para outras notícias. Jon Jones voltou a chamar a atenção dos fãs após publicar uma imagem ao lado de Dana White nas suas redes sociais, acompanhada por uma mensagem que rapidamente gerou comentários entre a comunidade das artes marciais mistas. Na publicação, Jon apareceu junto de Dana e escreveu uma legenda bastante especial, dizendo que ele mudou a sua vida e que continua a ser uma pessoa próxima, independentemente de qualquer situação que tenha acontecido no passado. A fotografia parece ter sido tirada recentemente, durante o momento em que Jon esteve presente para apoiar Gable Stevenson como treinador de canto. A publicação levantou muitas especulações, principalmente porque acontece depois de alguns momentos de tensão e incertezas envolvendo a relação entre Jon e a organização. Para muitos fãs, esta atitude pode indicar que Jon está a tentar reconstruir a sua ligação com Dana White e recuperar uma relação mais positiva com uma das figuras mais importantes da UFC. Ao longo dos últimos anos, Jon Jones e Dana White tiveram vários momentos de proximidade, mas também passaram por períodos de desacordo público, especialmente relacionados com negociações, possíveis combates e decisões envolvendo o futuro da carreira do antigo campeão. Mesmo assim, a nova publicação transmite uma mensagem de respeito e reconhecimento. Jon parece deixar claro que, apesar das diferenças e dos obstáculos enfrentados ao longo do caminho, ele ainda valoriza o papel que Dana teve na sua trajetória profissional. A relação entre os dois sempre foi uma das mais comentadas dentro do MMA, já que Jon é considerado por muitos um dos maiores talentos que já passaram pelo octógono, enquanto Dana White foi uma das pessoas responsáveis por transformar a UFC numa das maiores organizações desportivas do mundo. Com esta nova demonstração pública de apoio e amizade, cresce a expectativa sobre quais poderão ser os próximos passos de Jon Jones e se esta aproximação poderá influenciar futuras decisões relacionadas com a sua carreira. Enquanto isso, outros grandes nomes do MMA continuam a movimentar o cenário, com novas declarações e acontecimentos surgindo todos os dias no mundo das artes marciais mistas. Vamos passar para outras notícias. O futuro de Kamaru Usman voltou a ser tema de debate entre analistas e criadores de conteúdo do mundo do MMA, especialmente com a aproximação do seu aguardado confronto contra Du Plessis.
Já passou mais de um ano desde a última vez que vimos Kamaru entrar no octógono, quando conquistou uma importante vitória sobre Joaquim Buckley. No entanto, desde então, muitas coisas mudaram, e existe um fator que vários especialistas continuam a destacar. O tempo já não está exatamente do lado do antigo campeão. Atualmente, Kamaru tem 39 anos e aproxima-se de uma fase da carreira em que cada combate pode representar muito mais do que apenas mais uma vitória ou derrota no currículo. Por esse motivo, algumas figuras conhecidas da comunidade do MMA acreditam que este poderá ser um dos momentos mais importantes da sua trajetória profissional. Segundo as opiniões partilhadas recentemente por Sean e pelo MMA Guru, uma derrota diante de Du Plessis este fim de semana poderá significar o fim da carreira competitiva de Kamaru Usman. Os comentadores destacaram que Kamaru sempre demonstrou uma mentalidade de verdadeiro guerreiro, aceitando desafios difíceis e nunca evitando adversários perigosos, independentemente das circunstâncias ou do momento da carreira. Ainda assim, existe a sensação de que este combate representa um cenário de tudo ou nada para o antigo campeão. Enquanto Du Plessis, aos 32 anos, ainda possui vários anos ao mais alto nível pela frente, Kamaru encontra-se numa fase muito diferente da sua carreira. Além da idade, também existem as várias lesões acumuladas ao longo dos anos, algo que inevitavelmente influencia a preparação e a recuperação de qualquer atleta de elite. Por isso, muitos acreditam que Kamaru encara esta luta como a sua última grande oportunidade de iniciar uma derradeira caminhada rumo ao cinturão da divisão. Uma vitória recolocaria imediatamente o antigo campeão no centro da conversa pelo título e abriria novamente as portas para confrontos gigantes no topo da categoria. Mas caso o resultado não seja o esperado, vários analistas acreditam que poderemos estar perante o capítulo final de uma das carreiras mais respeitadas e dominantes da história recente das artes marciais mistas.